bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A paz do Senhor, meus irmãos. Então, hoje nós acabamos de chegar próximo ao Mar Morto. Esse mar, ele está do nosso lado, de frente para colinas de Sodoma, ou pelo menos essa é a crença que se tem, que o Mar Morto está de frente para as colinas de Sodoma. E, lógico, do outro lado, como talvez eu vou tentar mostrar para vocês depois, nós vamos ter Edom. Então, de um lado nós temos as colinas de Sodoma e do outro lado nós vamos ter Edom. Porém, eu quero aproveitar o fato de hoje nós estarmos neste lugar para falar de profecias que estão coligadas, ou que pelo menos tem alguma conexão, alguma história, alguma figura apontando para o tempo do fim. Quando a gente olha para o Mar Morto, como é popularmente conhecido, o Mar Morto ele também vai ser chamado na Bíblia por vários nomes, como Mar das Campinas, Mar Salgado, Mar de Ló. Por que Mar de Ló? Por causa das colinas de Ló, ou Sodoma e Gomorra, onde Ló habitava. E também como Mar Oriental. Então, dificilmente você vai ver ou ouvir ou ler, né, na Bíblia o termo Mar Morto. Você vai encontrar o termo Mar das Campinas, Mar Salgado, Mar de Ló ou Mar Oriental. Porém, a questão que eu quero falar hoje não é tanto sobre o mar. A gente tem várias informações acerca do Mar Morto, né? A gente sabe que aqui nesse mar não existe vida, se bem que algumas pessoas dizem que existem algumas bactérias, mas peixes, algas marinhas, essas coisas não tem aqui. O Mar Morto ele é diferente dos demais mares porque geralmente o mar ele tem uma taxa de 35 gramas de sal por mar. Aqui você tem 10 vezes mais. Para cada litro de água você tem 300 gramas de sal. Vocês vão ver também, daqui a pouco eu vou descer ali para entrar nas águas, e vocês vão ver que no Mar Morto as pessoas não afundam por causa da densidade da água. Porém, o que eu quero falar para vocês hoje não é sobre o Mar Morto, não são sobre os bolanes que nascem aqui. O que eu quero falar são de profecias que apontam para o tempo do fim. Quando a gente olha para o Mar Morto, nós vamos lembrar de Sodoma e Gomorra justamente porque o Mar Morto na Bíblia, um dos nomes que ele vai receber é o Mar de Ló. Por quê? Porque Sodoma era o lugar onde Ló morava. E também porque existe aquela famosa história da mulher de Ló que transformou-se em estátua de sal. Então você vai ver que aqui é virado em sal. O que mais tem aqui é sal. Tanto que a gente passou por algumas empresas agora há pouco que colhem o sal do Mar Morto para vender. Porém, a profecia que eu quero falar é justamente sobre Ló, que morava em Sodoma. E aqui aos fundos você está vendo as colinas de Sodoma, né? Ou pelo menos como elas são chamadas popularmente há muitos e muitos anos. Portanto, o tema da nossa mensagem hoje é como nos dias de Ló. E, de praxe, eu quero falar para vocês, lembrai-vos da mulher de Ló. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, ao fazer o seu discurso escatológico registrado no Evangelho de Lucas,
Jesus ele vai dizer o seguinte, ó. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Então por isso é como nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, lembra? Aqui é chamado de montanhas de Sodoma, né? Então o texto diz assim, ó, quando Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Preste atenção na revelação. O texto aqui já está dizendo muitas coisas. Ele diz, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre. E o texto ainda diz, será exatamente assim quando o Senhor for revelado. Perceba que não vai ser assim depois, né, que o Senhor vier de uma forma oculta, invisível. Nada disso, a gente já vai comentar agora. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o texto está dizendo para nós que isso vai acontecer, o chover fogo e enxofre, justamente no dia em que Ló, que é uma representação da igreja, né? Quando Ló subir, quando Ló for tirado, chove fogo e enxofre. No dia que a igreja for tirada, chove fogo e enxofre. É isso que o texto está dizendo. Então, o texto ainda diz, para complementar, ele diz, será exatamente igual assim quando o Senhor for revelado. Então, percebam a revelação que a gente tem de cara aqui. Se Ló, ele é uma figura da igreja que vai ser arrebatado, esse tirar para fora aponta para o arrebatamento de alguma forma, então nós podemos ver que no dia em que Ló é tirado, chove fogo e enxofre. No dia. Segunda colocação é, o texto diz que será assim exatamente igual e da mesma forma no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então perceba que o tirar o Ló para fora, que é uma figura do arrebatamento, acontece da mesma forma no dia em que o Senhor for revelado. Fogo, revelar Jesus, né? Chover fogo e enxofre do céu, revelação de Jesus, arrebatamento da igreja. Perceba, todos esses eventos estão conectados. Ló ser tirado para fora, um arrebatamento da igreja, chover fogo e enxofre do céu e o Senhor ser revelado, tudo acontecendo no mesmo dia. Então o que eu vejo aqui? Primeira coisa que eu quero destacar para vocês, eu vejo aqui a figura de um arrebatamento da igreja. No dia em que a igreja for arrebatada para o encontro com o Senhor nos ares, é o dia que também vai chover fogo do céu e que também o Senhor estará sendo revelado. Mateus 24, as nações da terra verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória e elas lamentarão, né? Elas estão vendo a vinda do Senhor de uma forma visível. Porém, eu quero tentar falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quando a gente fala de Ló, nós vamos perceber que nos dias de Ló havia muita corrupção, havia muitas pessoas preocupadas com o comprar, com o vender, havia muitas coisas que a gente tem percebido nos dias atuais. Além da corrupção, além das preocupações e das ansiedades da vida, né? Além de tudo isso, nós vimos que havia uma imoralidade sexual muito grande, de homens querendo se relacionar sexualmente com outros homens, por que não dizer que mulheres também, né? Mas na história de Ló nós vemos que homens queriam se relacionar com aqueles dois anjos que vieram em forma humana. Então nós vemos que havia muita promiscuidade, havia muita corrupção, muitas pessoas voltadas para os seus desejos terrenos, desejos próprios, e as pessoas foram pegas de surpresa, quando chove fogo do céu. Só que o detalhe é que o texto está contando uma história para nós. Quando Jesus vem, os discípulos lhe perguntam, Senhor, quais são os sinais da tua vinda? E o Senhor conta quais são os sinais e de repente ele diz, vai ser como nos dias de Noé, vai ser como nos dias de Ló. E aí ele diz, quando Ló foi tirado para fora, choveu naquele dia, choveu fogo e enxofre
E ele diz, é assim que vai ser quando o Filho do Homem for revelado, quando Jesus vier. A igreja vai ser tirada naquele dia que o Senhor voltar e vai chover fogo do céu no dia em que o Senhor voltar. Assim como aconteceu aqui em Sodoma. Estão entendendo? Por isso, eu posso dizer para vocês, como nos dias de Ló, Jesus disse, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando olhamos para esse texto, nós vamos perceber que existem muitos links de conexão. Porque Jesus, no seu discurso escatológico em Lucas, ele conecta com Gênesis, a história de Ló. Só que essa história de Lucas e de Gênesis conecta com o livro do Apocalipse. Por quê? Jesus está dizendo que no dia da sua vinda, quando Ló é tirado, que Ló é um símbolo da igreja, também chove fogo e enxofre. No mesmo dia, tudo acontecendo no mesmo momento. Não existe, tipo assim, um intervalo de 7 anos, de 3 anos e meio, onde o arrebatamento acontece de forma secreta, invisível, um tempo antes, depois de um tempo vem tribulação e chove fogo do céu. Não, o texto é claro, ele diz assim, no dia que Ló foi tirado, choveu fogo. Jesus está dizendo, e será exatamente assim quando o Filho do Homem aparecer. No dia que a igreja for tirada, vai chover fogo e enxofre. E aí a gente vai ver a conexão que existe com o livro do Apocalipse. Acontece exatamente assim, lá em Apocalipse 16, no derramar da 7ª taça da ira. Você vai ver que é dito assim, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo, está feito, está consumado. Sabe quando Jesus diz assim, está consumado na cruz? Quando eu leio esse texto, está feito, eu vejo as palavras de Jesus na cruz. Sabe, está feito, está consumado. É como se Cristo tivesse executado lá e agora nós vamos ver a conclusão final aqui, na 7ª taça, que está alinhado com o 7º selo, a 7ª trombeta, 7ª taça. E olha o que acontece. E sobreveio relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo. Olha só, uma grande chuva de granizo com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa dos flagelos da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esses flagelos de granizo eram terríveis. O que esse texto está dizendo para nós? Quando Jesus ele termina de executar os seus juízos, Deus termina de executar as suas sentenças de ira, ele diz, agora está feito. Ele diz que nesse dia, no derramar dessa última taça, se ouve trovões, relâmpagos, né? E o texto ainda vai dizer para nós assim que há um grande terremoto como nunca houve. A grande cidade é partida em 3, as cidades do mundo caem. E ele diz, chove granizo do céu. Isso me lembra lá de Ló. Quando a gente olha para essas montanhas e a gente pensa assim, em algum lugar por essa região já houve uma cidade fértil. Né? Ló escolheu a cidade porque ela era fértil. Então, já houve isso, mas o que Deus fez? Deus trouxe juízo, ele fez chover fogo do céu. Em Apocalipse nós vamos ver cair chuva de granizo. E daí você vai dizer, tá, mas cadê o fogo? Lembra que Pedro, ele vai dizer que no dia que o Senhor vier, os céus serão desfeitos pelo fogo, né? Então, nós vamos ver chuva de granizo e vai haver fogo também. Então, quando o Senhor vier, nós vamos ver justamente essa chuva de pedras. Lembra que quando Deus se lembrou da grande Babilônia e mandou chuva de pedra. Lembra que quando uma mulher era pega em adultério, havia 2 testemunhas, pelo menos no mínimo, 2 testemunhas para julgar. E essas 2 testemunhas teriam que ser as primeiras a apedrejar essa mulher que fosse pega em adultério. No Apocalipse nós vamos ver uma grande prostituta, uma grande Babilônia, que também estará sendo julgada e também será apedrejada com chuvas de pedra. As figuras que estão no passado, elas estão apontando para o livro do Apocalipse. Agora, irmãos,
O que eu quero mostrar para vocês é que tudo isso já estava escrito. E um grande detalhe, quando a gente continua lendo Lucas, onde Jesus ele declara assim que será como nos dias de Ló, quando Ló saiu, choveu fogo do céu, o texto diz para nós assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló, quando estava saindo, ela olhou para trás e pelo fato dela olhar para trás, ela transformou-se em uma estátua de sal. Até nós acabamos de passar, eu vou ver se eu consigo botar a imagem para vocês, nós acabamos de passar por um lugar onde há uma coluna que ela foi apelidada de a estátua da mulher de Ló. Não é que essa coluna realmente seja a mulher de Ló, na verdade, mas é um marco, porque entende-se que foi nessa região ou foi por algum lugar por perto que isso aconteceu. Então, o que a gente pode aprender com isso? Nós sabemos que quando a vinda do Senhor estiver para acontecer, também haverá um período de perseguição, onde o próprio anticristo vai estar se voltando contra os santos, contra aqueles que fazem parte da Santa Aliança. E a mensagem era: não olhe para trás. Você pode passar pela tribulação, pela perseguição que vier, pela grande aflição que foi profetizada para o tempo do fim, mas a mensagem é: não olhe para trás, para que não aconteça com você o que aconteceu com a mulher de Ló. Mas o texto acrescenta mais coisas ainda. O texto continua dizendo para nós assim em Lucas: quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Lembra? Grande tribulação? Quem quiser salvar a sua vida, não, eu vou botar a marca da besta só para mim poder comprar comida, né? Para mim, para os meus filhos. Imagina se Deus ia deixar eles passarem fome. Muitas pessoas vão ter essa mentalidade, vão se esconder atrás dessa mentalidade. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo para nós: quem tentar salvar a sua vida, perderá. Sabe, Jesus declarou lá no livro do Apocalipse que ele revelou a João, quando ele diz assim: todo aquele que colocar a marca da besta, ele diz, vai ser julgado com a besta. Para esse não tem mais salvação. Os textos, eles mostram para nós: quem tentar conservar a sua vida durante o período da grande tribulação, perderá. Sabe? Porque o próprio livro do Apocalipse diz que muitas pessoas serão presas, perseguidas e mortas. E é dessa forma que as pessoas darão testemunho da sua fidelidade a Deus. Mas se a gente continuar lendo, nós vamos encontrar mais revelações ainda. Porque é dito pelos discípulos: onde, Senhor, né? Olha só o que o texto diz. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada, a outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada, a outra deixada. Onde, Senhor? É uma pergunta. Aí vem a resposta. Ó. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E aí Jesus responde: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Aqui nós temos mais revelações conectadas ao livro do Apocalipse. Porque assim que Ló é tirado, nós vemos um juízo de pedra, um juízo de fogo descendo, a igreja foi tirada, a 7ª taça está sendo derramada, é quase que simultaneamente os acontecimentos. Quando a igreja sai, a saraiva de pedra desce, o Filho do Homem é revelado, porque as pessoas vão ver a igreja ser arrebatada, vão ver Jesus se manifestando nas nuvens com poder e grande glória. E aí, depois desse discurso, Jesus termina dizendo algo que você talvez vai dizer: pá, mas isso parece tão meio sem contexto. Mas não. Jesus termina dizendo assim, ó: onde, Senhor? É a pergunta dos discípulos. Jesus diz: onde estiver um cadáver, ali se juntarão as aves. Por que isso está relacionado com o tempo do fim, com Ló sendo tirado, com chuva de pedra descendo, com o Filho do Homem se revelando? Porque quando você lê o livro do Apocalipse, quando fala ali sobre a besta e os seus exércitos se reunindo no Vale de Armagedon, como a gente vai ver daqui uns dias quando a gente chegar no Vale do Armagedon, quando a gente olha para isso, nós vamos ver justamente Apocalipse contando uma história para nós e algo que vai acontecer. Olha só o que o texto diz para nós. Vi um anjo que estava de pé no sol, que clamava em alta voz a todas as aves
Jesus diz, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Apocalipse está dizendo que um anjo que estava em pé no sol gritou a todas as aves, né, que voam pelo meio do céu: venham e reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carnes de reis, generais, poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta. Quando fala da besta, a gente sabe que está falando também desse personagem que é o chifre pequeno, que faz parte da besta. Nós vamos ver que está falando desse personagem que é chamado de o homem do pecado, o filho da perdição, o chifre pequeno e tantos outros nomes que vão aparecer na Bíblia para definir aquele que a gente chama de o anticristo, porque ele vai se opor a Cristo. Então o texto diz assim, ó, vi a besta e os reis da terra, ou seja, os exércitos, porque a Bíblia diz que vai haver 10 reis que darão o seu poder à besta no tempo do fim. Então o texto está dizendo, eu vi a besta e vi os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo branco. Lembra do texto de Lucas? Será assim no dia em que o Filho do Homem for revelado? Jesus está sendo revelado. Ló foi tirado, choveu fogo, o Filho do Homem está sendo revelado e ele diz, os exércitos da terra estão se reunindo para pelejar contra aquele que vem montado num cavalo branco. Então o texto diz, e os seus exércitos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra os seus exércitos. Quem são os exércitos que estão acompanhando aquele que está montado no cavalo branco, que está vindo sobre os céus? Esses exércitos são os santos vestidos de branco. Então olha só que lindo, irmãos. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela e com os quais ele havia enganado e os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Jesus disse, olha, lembrai-vos da mulher de Ló, de não olhar para trás, e ele diz que quem tentar conservar a sua vida perderá. O texto aqui está falando sobre pessoas que colocaram a marca da besta ou que adoraram a imagem da besta, se uniram ao sistema. E muitos aqui talvez até por querer preservar a sua vida e vão perder por causa disso. Mas olha só o que o texto vai dizer para nós. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre, e os demais foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. E olha o detalhe, todas as aves se fartaram das carnes deles. Perceberam? Jesus diz, onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Nós vemos a palavra de Deus se conectando. Jesus, no seu discurso escatológico, aponta lá para o primeiro livro, lá para o princípio, lá para Gênesis, quando ele fala de Ló. Quando a gente olha para Ló, você vai ver que agora o texto, além de estar conectado com Lucas, o discurso de Jesus está conectado com o livro do Apocalipse e com tantos outros que a gente poderia citar. Qual é a mensagem que a gente pode entender aqui? A mensagem é, Jesus falou da sua vinda. Ele fala das condições da humanidade quando ele estiver para se manifestar. Uma humanidade que estará, como nos dias de Ló, comprando, vendendo, casando, se dando-se em casamento, muitas vezes corrompida ao extremo de você ver as pessoas casando-se homem com homem, mulher com mulher e tantas outras coisas que a Bíblia vai apontar para nós. Mas sabe o que o texto está dizendo? Que no dia que Ló saiu, ou seja, no dia que a igreja for arrebatada, vocês vão ver cair chuva de pedra, chuva de fogo, o céu se desfazendo como fogo. Vocês vão ver o juízo de Deus. Né? Quando eu digo vocês, é uma força de expressão. A ideia é, se a igreja vai ser arrebatada, eu não quero estar aqui. Com certeza você também não. Mas o texto é, quem ficar vai ver o juízo de Deus. Aqueles que olharam para trás como a mulher de Ló ficarão, vão sofrer o juízo também. Aqueles que tentaram salvar a sua vida perderão. E o texto ainda vai conectar a gente com o livro do Apocalipse, onde o texto diz para nós assim que
Assim como no dia que Ló saiu choveu fogo, assim vai ser no dia que o Senhor Jesus for manifesto. E manifestar é de forma visível, não tem nada de oculto. No dia que o Senhor for manifesto, vai chover pedra do céu, os céus vai se desfazer como fogo. E nesse dia que a igreja for arrebatada e o Senhor for manifestado, vocês também vão ver que está contando a história. A igreja está sendo arrebatada e Jesus daqui a pouco está voltando montado num cavalo branco, já acompanhado com a igreja, com os santos, e vocês vão ver que agora os santos agora glorificados porque estão vestidos de branco, e aí existe um juízo contra aquele exército que vai se reunir lá no Meguido, né, ou no Armagedon. E o que eu quero mostrar para vocês existe uma profecia para o tempo do fim, e a história foi contada apontando para esse lugar. Tá vendo aqui, ó, as colinas de Sodoma? Jesus está dizendo, assim como nos dias de Ló, o dia que ele saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, algumas pessoas chegam a dizer que esse buraco, porque aqui no Mar Morto é o lugar mais profundo da Terra, né? Ele está mais, se eu não me engano, cerca de 430 metros abaixo do nível do mar. Aonde estamos abaixo do nível do mar. Algumas pessoas chegam a dizer, né? Não há nada que prove isso, mas algumas pessoas chegam a dizer que esse buraco foi feito por causa do juízo de Deus que choveu neste lugar e que essas colinas são colinas de Sodoma por causa disso, tá? Enfim, o que eu queria é compartilhar uma profecia com vocês para que vocês pudessem olhar para esse lugar e ver que o Senhor revelou desde o princípio o que Ele vai fazer no tempo do fim. Tá bom? Espero que você tenha gostado e não deixe de acompanhar os nossos próximos estudos. Um abração e até o próximo vídeo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Forever